Boa noite, pessoal. Então, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a administração de medicamentos pela via intravenosa. Então, consiste na introdução de soluções medicamentosas diretamente na corrente sanguínea, utilizando-se de uma via superficial. Então, é uma veia visível, uma veia que eu consigo puncionar. A via intravenosa é utilizada com grandes vantagens, porque é a via mais rápida em relação à absorção de medicamentos, permite a administração de grandes volumes de líquido em pequeno espaço de tempo, permite administrar drogas que seriam contraindicados pelas demais vias parenterais e pela via oral por serem irritantes ou por sofrer alguma ação do suco gástrico. Então, é uma medicação que ela não pode passar pelo suco gástrico. Permite a administração de medicamentos por longos períodos em tratamentos prolongados. A substância administrada pela via intravenosa deve ser perfeitamente diluídas. Qualquer elemento em suspensão, solução oleosa ou presença de ar pode causar uma embolia. Então, tomar muito cuidado em tirar todo o ar do equipo do soro, nunca injetar ar na veia do paciente. Então, tomar muito cuidado com isso, pois é uma via que está diretamente na corrente sanguínea, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de ar ou soluções oleosas que pode causar uma embolia. Áreas de aplicação. Deve-se utilizar as veias calibrosas, de preferência as superficiais e de fácil acesso. A escolha da melhor região para a punção venosa deverá ser feita pelo enfermeiro. Então, essa resolução ela está no Corém, São Paulo, que a melhor escolha da veia, por ser um conhecimento mais técnico específico, deve ser pelo enfermeiro. E a monitoração do local, assim como a administração de medicamentos, pelo auxiliar e técnico de enfermagem, ou até mesmo enfermeiro, ele faz todo o processo. Existem as seguintes regiões. Então, do braço eu posso funcionar a veia cefálica, basílica, mediana, do antebraço a radial e ulnar, das mãos, meias metacarpianas e dorsais, dos membros inferiores, veia tibial, fibular e pediosa, da cabeça e pescoços, veias epicraniana e jugular. Então, eu coloquei aqui as que a gente mais utiliza, né? Veia basílica, a gente utiliza também aqui a veia mediana do antebraço, da região dorsal, aqui a gente utiliza bastante a metacarpiana dorsal. Então, aqui é só para vocês terem uma noção, que pela resolução do Corém, quem escolhe a veia ser puncionada é o enfermeiro, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? O técnico de enfermagem, ele fica responsável por tudo, pela parte de medicação do paciente. Então, é importante saber. Mas vocês vão garrotear o membro do paciente lá e vão observar qual veia está mais visível, que está mais fácil de puncionar. Dimensões da agulha. As mais utilizadas são as de tamanho 25 por 8 ou 25 por 9. O bisel da agulha deve ficar sempre voltado para cima, paralelamente à parede da veia. Deve-se tomar cuidado para não transfixar a veia e provocar um hematoma. Então, tem que tomar cuidado para quando for puncionar, não introduzir a agulha com muita força, para não transfixar a veia do paciente e provocar ali um hematoma e o medicamento acabar indo para fora da veia, né? Correndo uma flebite, né? Podendo levar a ter uma flebite. Possíveis complicações: necrose tecidual local, devido à administração de substâncias irritantes fora da veia, dor e edema provocado pela introdução rápida ou extravasamento da substância aplicada. Então, sempre que for fazer medicação endovenosa, sempre de forma lenta, sempre observando se não está tendo extravasamento, né? Se o
o dispositivo não saiu da veia, né? E essa medicação está indo para fora da veia. Embolias por infusões de ar medicamentosas ou oleosos. Flebites, né, que é a inflamação da parede da veia, que a gente já estudou. Tromboflebite, que é a formação de coágulo na veia inflamada. Então, aquela veia está num processo tão inflamatório que acaba formando coágulo. Reações perigênicas, que são reações febris que podem ser causadas por proteínas estranhas, que estão presentes ou no medicamento utilizado ou no material utilizado. Então, uma reação alérgica. Hematoma, rompimento de uma veia com extravasamento de sangue, que pode ocorrer também quando se dobra o braço após a coleta de sangue e aplicação de injeção. Então, pode ocorrer hematoma, né, por extravasou ali, a agulha extravasou a parede da veia e teve um hematoma. Então, vamos para a injeção. Punção venosa para administração de soro, para hidratação, reposição de eletrolíticos, aplicar medicamentos via intravenosa ou manutenção da veia para administração de medicamentos. Então, a punção venosa tem vários benefícios, né? Ela serve para administração de medicamentos de volume alto, de longa permanência, ou soro, que é para hidratar o paciente, reposição de eletrolíticos. Também tem a manutenção da veia. Então, a gente faz a punção, às vezes a gente pode até deixar mesmo o equipo do soro fechado, somente para manter aquela veia funcionada, que pode ser que tenha administração de medicamentos, ou tem um certo horário que vai ser utilizada aquela veia para administrar a medicação. Assistência de enfermagem. Então, eu vou providenciar a bandeja com o soro prescrito. Então, aqui a gente vai falar sobre a punção da veia, como também a gente já vai falar sobre o soro, que a gente vai falar aqui como que se instala um soro, né? Então, aqui a gente já vai abordar os dois temas. Então, eu vou preparar o soro prescrito, a fita adesiva, medicamento prescrito, né? Se tem algum medicamento ali para correr com aquele soro, o suporte do soro, seringa, garrote, agulha, luvas de procedimento. Então, nunca esquecer da luva de procedimento, gente. Na intramuscular, subcutânea, eu até posso fazer sem luva, né? Não tem nenhum, como que eu posso falar? Não tem nenhuma regra que eu tenha que fazer com luvas, a não ser que eu tenha alguma lesão na minha mão ou o paciente estiver apresentando alguma lesão. Mas na assistência de enfermagem para medicação intravenosa é o uso obrigatório as luvas de procedimento, pois você vai ter contato com sangue, com material biológico. Então, uso obrigatório a luva de procedimento. Então, o dispositivo venoso, né, que vai ser o tipo do dispositivo que eu vou puncionar, que é o scalp. O scalp é aquela borboletinha. Normalmente a gente usa ela quando é medicamento de curta permanência. E o gelco é aquela agulha maior, de calibre maior, que a gente punciona e tira a agulha e fica somente o fio guia ali no acesso do paciente. Então, é um dispositivo de longa permanência e de um calibre maior. Equipo do soro, bolas de algodão com álcool 70, etiqueta para me fazer a identificação do soro, né? De acordo com o soro prescrito, né? De acordo com a prescrição médica. Eu tenho que preencher o horário que eu estou instalando, tenho que anotar quantas gotas por minuto, né? O horário de início e fim daquele soro. Etiqueta, esparadrapo, micropore, extensão ou torneira de 3 vias, isso se for necessário, né? Então, normalmente o equipo ele já vem com uma torneira que você pode ali ter a punção tem a borrachinha que você pode injetar medicamentos, mas também existe a de 3 vias. Então, eu vou lavar as minhas mãos,
Vou limpar a ponta do soro com algodão umedecido em álcool 70. Vou introduzir os medicamentos prescritos dentro do frasco, prestando atenção na dosagem e na quantidade. Então, vou preparar minha medicação, vou injetar no frasco ali do soro, vou abrir o invólucro do equipo do soro, conectar a ponta no frasco do soro. Então, eu abro o equipo, que é aquela mangueirinha, e já conecto no frasco do soro. Vou abrir, ela tem um dispositivo, né, que abre ali naquela torneirinha, né, no equipo. Eu vou abrir, vou tirar todo o ar e vou fechar. E deixo a ponta lá do equipo fechada, né, para não ter risco de contaminação. Faça o rótulo do soro e a escala com o horário de início e término do soro, com o nome da medicação, o meu nome, eu assino, né? Todos aqueles 5 certos da medicação, eu preencho todo esse rótulo e coloco no soro. Corto as tiras de esparadrapo para fixar o dispositivo venoso. Então, eu vou levar a bandeja até o quarto do paciente, eu vou explicar para o paciente o procedimento que vai ser feito, vou pendurar o frasco do soro no suporte, né, numa altura acima de 1 metro, no nível do leito. Vou escolher, após a escolha da melhor região venosa feita pelo enfermeiro, vou calçar as luvas, vou colocar o garrote no membro que vai ser puncionado, mais ou menos de 4 a 10 centímetros acima do local da inserção do dispositivo venoso. Peça ao paciente que abra e feche a mão por diversas vezes e depois conserve fechada. Então, eu garroteio o braço do paciente, peço para que ele abra e feche a mão. Assim que eu escolher o local que vai ser puncionado a veia, eu peço para ele que fique com a mão fechada. Então, aqui, gente, tem que o enfermeiro que escolhe o melhor local para puncionar, mas a gente sabe que não é bem assim, né? O técnico de enfermagem, normalmente é ele que fica responsável por todo esse procedimento. Então, eu peço para que ele feche a mão, faça o antisepsia daquele local, né, que está com o algodão umedecido em álcool 70, utilizando os movimentos de baixo para cima. Então, seguindo o retorno venoso, de baixo para cima. Mantenha o algodão na mão oposta que vai executar a punção. Introduza totalmente a agulha do dispositivo venoso paralela à pele, com o bisel voltado para cima. Deixe fluir o sangue em toda a extensão do dispositivo. Solte o garrote e peça para que o paciente abra a mão. Conecte a extremidade do dispositivo venoso ao equipo. Então, você vai tirar lá a proteção do equipo e vai conectar o dispositivo venoso. Abra a pinça, então você vai abrir a pinça lá do equipo, né, para o soro poder correr na veia do paciente, mantendo a veia impermeável. Fixe o dispositivo venoso com esparadrapo ou micropore, então você vai fixar bem aquele dispositivo. Vai controlar o gotejamento da infusão conforme o cálculo feito e anote a escala e os horários correspondentes a cada traço. Então, eu vou fixar o meu dispositivo com esparadrapo, micropore, vou fazer o controle do gotejamento conforme a prescrição médica. Então, se o médico pediu para fazer para correr aquele soro em 1 hora, 2 horas, vou fazer o cálculo e vou colocar no, vou fazer o cálculo e vou colocar nas escalas de horário, né, correspondente ao traço. Recolha o material e deixe o paciente confortável e o quarto em ordem. Retire as luvas de procedimento e lave as mãos. Anote na prescrição médica o horário e início do soro. Observações. Para injetar medicamentos ou soluções intravenosas, deve-se segure firmemente o corpo da seringa e injete lentamente o líquido, tomando cuidado para não causar sobrecarga circulatória e provocar sensações desagradáveis ao paciente. Então, eu tenho lá o soro do paciente, né, que está correndo, aí o médico prescreve uma medicação intravenosa. Então, eu posso ir lá, fechar aquele soro, vai ter uma borrachinha no dispositivo, né, naquele equipo, que eu vou
faço a higiene, né, antisepsia com álcool, com algodão com álcool 70 e introduzo a medicação ali. Então, eu tenho que fazer isso de forma lentamente, tomando cuidado para não causar sobrecarga circulatória ou provocar uma sensação desagradável no paciente, que tem aquela medicação, ela está sendo injetada, né, diretamente na veia, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ficar atento durante a aplicação para possíveis efeitos colaterais. Ao final da aplicação, retirar a agulha com movimento único e comprimir o local com algodão umedecido em álcool 70. Então, você vai retirar a agulha rápido e vai comprimir aquele local que vai ter um retorno venoso ali. Se for mantido o catéter venoso periférico e suspensão a infusão de soro, o catéter deve ser lavado com solução salina para prevenir obstrução. O catéter venoso periférico, o equipo e a extensão devem ser substituídos a cada 72 horas ou conforme a rotina institucional. Então, se for ser suspensa o soro, né, o catéter venoso, a infusão do soro, deve ser, então aquele catéter ele deve ser lavado com solução fisiológica para evitar obstrução. Então, às vezes o médico ele pede para manter o acesso do paciente, mas não pede para não pede para correr nenhuma solução naquele acesso. Então, ele só deixa mesmo o acesso ali por segurança ou para futuramente ele vai prescrever uma outra medicação intravenosa e vai utilizar aquele acesso. Então, ele deve ser lavado com solução salina, né, com soro fisiológico, para não ter nenhuma obstrução naquele catéter. E deve ser trocado a cada